Bom dia, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica, no estúdio Companhia Casa da Sogra para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural. O programa Débora Histórica, foi premiado por mérito histórico e cultural pela Abrácia, que é a Academia Brasileira de Ciência, Arte, História e Literatura. Essa premiação foi no dia 19 de outubro desse ano, tá ok? Então, vamos lá. O que nós temos para hoje? Comemorações dos dias, temos a nossa história, Conhecendo Política com Selma Prado, canal de informação com Naves Ferraz e a agenda cultural. E nós voltamos daqui a pouquinho. No programa de hoje eu vou dedicar ao meu próprio programa, ao programa Débora Histórica, que fez um ano agora no dia 9 de dezembro. Então, parabéns, né? Na semana passada também nós falamos sobre isso e nós comemoramos. Bom, vamos lá. E também através da comunicação social intensiva também é dedicado aos marinheiros, tá? Vocês vão saber já por quê. Os meus agradecimentos ao Ulisses Galuti, da GECOM, ao Naves Ferraz, que concede os vídeos, também a Selma Prado, né, que ela estuda também, né, faz as pesquisas, apesar de ela ser professora, já sabe um pouco das coisas, mas ela estuda para fazer essas matérias, tá? E é importante até que vocês participem da matéria, né, perguntem para ela, tá? Inclusive através do e-mail deborahistorica@gmail.com. Bom, vamos lá, continuando, o comentário de hoje para meditar no assunto é o seguinte: lembra que nós falamos do ego no programa passado? Nós iniciamos essa conversa e hoje daremos continuidade nessa questão tão importante para o nosso desenvolvimento do nosso ser. Então, como eu havia dito, essa matéria ela está dividida em 8 partes, tá? Então, vamos lá. O ego e seus múltiplos desdobramentos. O ego, ao ser dividido em 7 partes, o ego que é dividido em 7, a matéria é dividida em 8 partes, tá? Não confundam. É chamado nas religiões dos 7 pecados capitais, eu já falei isso a semana passada. Os demônios que Jesus tirou de Madalena, cabeças de legião, os infiéis, etc. Esses defeitos são os seguintes: luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja e gula. Com o passar do tempo, as diversas partes ou expressões do ego nascem e se robustecem, e aí são criados mais e mais eus psicológicos, que são os eus, que são as frações dos egos de todos. Cada cabeça de legião oscila entre 1.000 e 1.500 agregados. Lembra que eu tinha falado para vocês que cada ego tem 7 egos e cada 7 egos, cada um desses 7 egos tem mais 7 e assim vai. Na totalidade, existem cerca de 10.500 defeitos. Os egos são nossos defeitos, tá? E conforme vai se trabalhando, descobrimos novos defeitos. Existem agregados que reconhecemos muito facilmente no dia a dia, porém há outros que nem sequer ousamos admiti-los. Se os reconhecemos, procuramos encontrar justificativas para eles. As etapas que decididamente fazem ao agregado psicológico nascer são a inconsciência, que é o esquecimento do trabalho esotérico no dia a dia de nós mesmos, ou seja, a meditação quando você começa a pensar o que eu fiz hoje, você vai descobrir os erros que você cometeu e aí você vai corrigir pro dia seguinte, tá? Então, até vou dar um exemplo, né? As pessoas falam tanto de, o sol nasce, né? E o sol se põe. Em cada nascer do sol é uma nova vida pra gente, né? Então, nós temos que renascer, tá? Com o mínimo de defeitos, né? E o perdão de nós mesmos e das pessoas, tá? A identificação, apego emocional em relação a uma situação momentânea vivida. A autoconsideração, que é a importância ilusória ao objeto do desejo, né? Fascinação, consciência que se engarrafa em um novo eu.
Sonho, ego manifestado, alimentado e fortalecido. Cada um que vocês quiserem, por exemplo, que reexplique ou que explique melhor, vocês também podem colocar tanto no YouTube ou no Face, ou mandar um e-mail para mim, se for uma coisa assim que vocês queiram perguntar, que é mais sigilosa, né? Então, deborahhistorica@gmail.com. Então, a lista dos principais defeitos psicológicos. Nós vamos começar com um, tá? Analisemos agora alguns exemplos de agregados psicológicos que são desdobramentos das cabeças de legião. Meditemos em cada um deles após a análise crítica de nós mesmos, para que tenhamos uma ideia inicial de como são abundantes o desdobramento do ego em nosso cotidiano. A luxúria, eu do adultério, quer unir-se sexualmente a uma mulher ou homem que já possui um companheiro, tá? Eu da amizade, querer a amizade de alguém para conseguir a união sexual. Eu aproveitador, aproveita qualquer circunstância para satisfação sexual. Eu bailarino, excita-se ao dançar. Há também os que excitam vendo alguém dançar. Eu, altura, sente-se atração por pessoas altas e ou baixas. Eu, bissexual, sente-se atraído por ambos os sexos. Eu, Dom Juan, conquista por satisfação, mesmo sem interesse nem atração, nasce de outros eus. Eu dos ciúmes, possessão sexual, nasce do eu da insegurança. Agora veja bem que a gente fala sexual, sexual não significa fazer o sexo, exatamente, tá? Não significa uma penetração, ou não significa a união sexual de uma pessoa com a outra, tá bom? Apenas pode ser atração, ou pode ser o desenvolvimento, a masturbação, tá? Eu voyeur, sente-se prazer em ficar só observando. Eu galã, né? Deixa eu até voltar nesse voyeur, né? Às vezes a pessoa não é a voyeur porque a pessoa quer ver a outra pessoa fazendo sexo, mas e sim se vestindo, dançando, até lendo, dormindo, tá? É a observação com a outra pessoa. Eu galã, sente-se atraente e gosta de conquistar gestos, delicadezas e gentilezas. É aí que eu estava falando no orgulho, né, da semana passada. Eu fantasia, quando a imaginação erótica é frequente. Eu esfregador, sente prazer em se esfregar em outra pessoa, em ônibus, locais públicos, tudo. Essa gente precisa apanhar, tá? Eu exibicionista, mostra suas partes íntimas ou roupas íntimas. Eu copralália, conversa em língua obscena. Tá? Aliás, é o que tem acontecido muito hoje em dia, as pessoas falam muitos palavrões, muitas coisas obscenas, isso daí acaba sujando nossos ouvidos, né? Tá? Eu esquentador, aquele ou aquela que excita e depois rechaça. Deixa eu só falar uma coisinha do exibicionismo, né? Uma vez eu lembro que uma pessoa falou que eu sou exibicionista porque eu uso roupa curta. E eu uso decote, ou uso roupa que é aberta aqui, tá? Não é porque a pessoa usa roupa curta ou decote, alguma coisa assim, é porque ela é exibicionista, tá? Vai muito no comportamento dela. Então, eu tô dando uma explicação para mim, para vocês verem também outras pessoas. Não é para generalizar isso, tá? Eu uso roupa curta porque eu sinto muito calor. Aqui, por exemplo, nem colares e correntes me enforcam. Então eu peço sempre para aumentar, às vezes até as minhas correntes, colares, eu peço para aumentar para que fique longe do meu pescoço porque me enforca. Então eu fico assim com uma blusa que é de gola ou até aqui assim. Então eu só compro roupa de camiseta em V. Se alguém quiser me dar presente, não me dê essas golas assim, me dê camiseta em V ou alcinha, regata, né? Porque eu sinto
um extremo calor, né? E sinto extremo calor nas pernas também. Então, é mais por isso. Não é por exibicionismo, tá? Então, o cara é ignorante, apesar de ser um psicólogo, né? É ignorante porque nem me conhecia a ponto de falar isso. Então, o que eu falo, existe uma frase assim, não é porque a moça usa saia curta é que ela quer chamar atenção. Não, existem vários motivos para isso. E se ela quiser chamar atenção também, né, é um problema dela. Bom, eu sádico, sente prazer golpeando o parceiro, suave ou violentamente, é uma questão de grau. Né? Aquelas pessoas que batem, que fazem sofrer, né? Belisca, morde, essas coisas. Eu travesti, sente grande prazer em vestir roupas e assumir gestos do sexo oposto. Veja bem que falar travesti não é ofensa. Travesti é uma pessoa que está transvestida, travestida, tá? Vestida de forma diferente. Eu, sexy vestido, sente grande prazer em usar roupas do sexo oposto sem assumir gestos ainda, tá? Então, sexy vestido. Eu, cantador, sente prazer em fazer galanteios a todas as pessoas. O famoso o eu da cantada. Eu, ninfolepera. Atração por jovens de pouca idade. Mais acentuado é o eu pedólatra. Eu narcisista. Sente atração pelo próprio corpo. É uma espécie de auto-homossexualidade. Eu masoquista. Sente prazer sexual apanhando e ou batendo, ligado ao eu da ira. Né? As pessoas sentem raiva, então elas sentem prazer sofrendo. Eu sentimental, expressa sentimentos fingidos para conquistar e ou excitar. Eu grafite, gosta de fazer desenhos obscenos em banheiros e outros lugares. Isso a gente vê, né, em vários locais. Eu masturbador. Sente prazer na masturbação, mas mais até do que no próprio ato, né? Teve até o filme Ninfomaníaca, né? Eu tenho 1 e o 2, então ela se masturbava tanto que ela acabou se machucando, né? E é um filme bem forte. Não é para criança, tá, esse filme. Eu fornicário, sente prazer no derrame da energia, no orgasmo, na ejaculação. Tá? Então tudo isso pode ser que vocês não tenham entendido agora. Esse livro é tirado do O Ego e Seus Múltiplos Desdobramentos, de Samael Aun Weor. Aliás, são estudos gnósticos que eu gosto muito, que eu procuro meditar neles e fazer. E eu também falei a semana passada que eu tinha um ego chamado orgulho. É claro que devo ter os 7 do 7 do 7 do 7 ainda, né? Mas que foi uma coisa que saiu de mim, né? E que foi tão gostoso quando isso sai, esses egos saem, sabe? Quando você lida mais com a parte espiritual do seu ser. Tá bom? Então já sabem, qualquer pergunta, qualquer coisa, deborhistorica@gmail.com. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de argumentar, ou mesmo até de falar que isso não é verdade, que você não concorda, tá ok? Então, vamos lá, vamos continuar o programa e a semana que vem tem mais sobre o ego. Comemoração dos dias. 9 de dezembro foi dia do fonoaudiólogo, dia 10 foi dia da Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Então, quem quiser saber mais, pesquisem na internet. Dia 10 foi dia do sociólogo, né? Parabéns aos fonoaudiólogos, parabéns aos sociólogos. E dia 10 também, dia universal do palhaço. Então eu vou citar alguns palhaços aqui, mais famosos brasileiros, tá? O Piolim, em 1918,
o Chinchorrão, conhecido como Príncipe dos Palhaços, o Torresmo, que é filho do Chinchorrão, e o Pururuca, que é o seu filho. O Pururuca é neto do Chinchorrão. Fusarca, que trabalhou durante anos ao lado do Pururuca também. O Arrelia, que era muito conhecido na época, né, que trocou o picadeiro pela TV Gazeta, e onde ficou 11 anos. A Tixim Espirro, e tem os outros também, tá? Esse daqui são os brasileiros. Não esqueça que tem, que tiveram palhaços aqui, que eles vieram dos Estados Unidos, tá? Esses são os brasileiros mesmo. Bom, dia 11, dia de engenheiro, um beijo para vocês, meus amigos engenheiros, parabéns a todos, né? E dia 15, dia do arquiteto, da advogada e dia do jardineiro. Então, parabéns a todos vocês, todos esses profissionais maravilhosos, tá? Que vocês consigam trabalhar as suas profissões com amor, com carinho, com liderança. Bom, no nosso quadro Nossa História, dia 13 de dezembro comemora-se o Dia do Marinheiro, né? Celebrado no dia do nascimento de Joaquim Marques Lisboa, nascido em 1807 na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, começou sua longeva carreira aos 15 anos como voluntário da Armada, indo servir na fragata Niterói e tomando parte da campanha pela consolidação da independência. Então veja bem, gente, antigamente o cara começou com 15 anos, hoje não se pode trabalhar, só se pode trabalhar acima dos 16. Eu lembro que os meus amigos com 14 anos já trabalhavam, já começaram a trabalhar, já eram registrados, e com certeza tem muita gente assim, e tem crianças que começaram com 8 anos. Eu lembro que como que é o nome dele? Ai caramba, esqueci. Ele fez um depoimento no Face sobre o pai dele, que começou a trabalhar com 11 anos, com 8 anos. E o pai dele, quando começou essa coisa de 16 anos, né? E ele se orgulhou muito do pai dele, que já morreu. Porque o pai dele começou aos 8 anos e ficou vivo durante muito tempo, né? Ninguém morre porque começou a trabalhar cedo. Muita gente começou a trabalhar com 8 anos, com 12 anos. Eu lembro, tenho cunhadas que começaram a trabalhar com 12 anos. Estão aí, sabe, vivas, né? Bom, em seguida foi matriculado na Academia Imperial, porém antes de concluir o curso seguiu para combater a revolta conhecida como Confederação do Equador. Seu desempenho foi tão destacado que o imperador promoveu ao posto de segundo-tenente, o que lhe facultou alcançar o oficialato. Posteriormente, participou da Guerra Cisplatina, onde se distinguiu, recebendo seu primeiro comando de navio aos 18 anos de idade. Imagina um menininho, uma criança de 18 anos de idade, comandando um navio, né? Participou de vários movimentos internos. Menininho porque eu com 19 anos já era secretária executiva do diretor-presidente de um grupo de empresas também. Então... Bom, seu heroísmo foi provado não só em batalhas, mas também em época de paz, como quando salvou a nau portuguesa Vasco da Gama, que afundava, e também a tripulação e os passageiros de um navio inglês que se incendiava. Foi ministro do Supremo Tribunal Militar, do qual apresentou-se pouco antes de morrer. Aposentou-se antes de morrer, tá? A escolha de seu nome para patrono da Marinha não podia ser melhor. Quando foi proclamada a República, Tamandaré continuou na ativa, pois considerava-se um servidor do Brasil e não de um regime. Era monarquista. Faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1897, deixando em seu testamento um último pedido, qual resume bem seu caráter e a sua postura de vida. Essa é a frase: como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir a minha pátria e prestar alguns serviços à humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura se escreva: aqui jaz o velho marinheiro.
Então ele recebeu o título de Barão de Tamandaré em 1864, quando assumiu o cargo de comandante em chefe das operações navais brasileiras no Rio da Prata. Tá? Eu tirei isso, uma fonte do Exército Brasileiro, Centro de Comunicação Social da Marinha. E aí só uma observação, é dia do marinheiro, tá? Mas o dia da Marinha comemora-se no dia 11 de junho, quando nós teremos um oficial da Marinha no programa para falar sobre suas atividades de nossa Marinha e sobre o trabalho deles, assim como nós tivemos o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do Exército também, tá? Então, para nosso momento musical, nós vamos tocar em homenagem aos marinheiros. Qual cisne branco que em noite de lua vai navegando no mar azul, que é a canção do marinheiro, tá? Nem sei se está certa essa frase que eu falei, porque às vezes eu esqueço, tá ok? Então nós vamos ouvir essa canção inteira, porque não tem direitos autorais, né? É uma música feita para o Brasil. E crianças, amem o Brasil, amem a sua pátria, a sua nação. Isso é muito gostoso, tá? Cisne branco que em noite de lua vai deslizando no lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso. Nos faz saudades da terra amada, da pátria que tanto tempo, quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria no coração. Nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso, nos faz saudades da terra amada, da pátria minha que tanto penso. Qual linda garça que aí vai cortando os ares, vai navegando sob um belo céu de anil. Minha galera também vai cortando os mares, os verdes mares, os mares verdes do Brasil. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria do coração. Nada por fim da nossa derrota, temos cumprido nossa missão. Muita galera que em noite apagada vai navegando no mar imenso, nos faz saudades da terra amada,
espero que vocês tenham gostado. Quem não conheceu a canção do Marinheiro, ficou conhecendo agora. E fala aí se vocês gostaram, tá bom? Conhecendo Política, com Selma Prado. Quando se trata de legislativa, aí nós temos eleições proporcionais e essa proporcionalidade ela está vinculada ao coeficiente eleitoral, ou seja, quantos votos dentro daquele partido, dentro daquela agremiação, uma pessoa precisa ter para que ela consiga se eleger. É algo que é muito favorável para quem está saindo pela primeira vez. Eu adoro o partido que é o maior do Brasil. Tá. Então eu vou me filiar a esse partido e vou sair como candidato porque eu vou me eleger. Talvez seja um erro. Porque o coeficiente eleitoral desse partido, como esse partido tem muitos candidatos, o número de votos que você precisa para conseguir uma cadeira dentro desse partido é muito alto. Então é melhor se filiar ao partido menor. Que é o tal do coeficiente eleitoral, entendeu? Então, por exemplo, nós tivemos algumas situações bizarras. Você tem, na última eleição, essa eleição agora, você tem gente que assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo com 21 mil votos. E você tem candidatos com 60 mil votos que não conseguiram se eleger. Porque tudo depende do quê? Tudo depende do coeficiente eleitoral do partido ao qual ele está vinculado. Então você teve uma situação em que candidatos do PSL, falando do partido agora, com 30 mil votos, 32 mil votos, ele se tornava deputado federal. E com 21 mil votos ele se tornava deputado estadual. Em compensação, um candidato como PSTB, vou usar como exemplo, que é um partido bem grande, um candidato do PT, que é outro partido bem grande, para ele se tornar deputado estadual, ele precisava de 75 mil votos no mínimo. Entendeu? Ficaria entre 65 e 75 mil votos. Então, isso cria uma situação muito esquisita, porque dentro da mesma casa, que é da Assembleia Legislativa, eu tenho candidatos que tiveram uma representatividade gigantesca. Eu tenho um caso de uma candidata que teve mais de 1 milhão de votos, certo? Só que na hora de votar qualquer projeto de lei, qualquer coisa ali, o voto dela pesa tanto quanto o voto de um candidato que teve 21 mil votos. Você está entendendo? Ou seja, esse candidato tem uma representatividade muito o quê? Menor. Mas ele pesa exatamente da mesma maneira que esta candidata que teve mais de 1 milhão de votos. Aí você vai dizer para mim, pô, mas é vantagem ter um candidato que seja um puxador de voto, que ele sozinho puxe 2 milhões de votos, 1 milhão de votos? Depende. Se o último candidato, você pega todos os votos delas, é isso que as pessoas precisam entender. Você pega 1 milhão de votos que ela teve e divide pelas 92 vagas. Dividir mais de 1 milhão de votos pelas 92 vagas, essa pessoa, teria condições de colocar, vamos supor, uns 80 parlamentares com 50 mil votos cada um. Entendeu? Ou seja, ela puxaria sozinha, distribuindo, né, toda essa votação dentro do seu próprio partido, ela teria condições de puxar, sei lá, uns 80 candidatos. Então, aí, o que vai acontecer? Olha como a situação fica crítica. Os
candidatos que vão assumir cadeira vão ter que ter mais de 50 mil votos. E aí você vai ver que dentro dessa casa ela tem 1,5 milhão, o que vem abaixo dela teve 300 mil, o outro teve 200 mil, o outro teve 120 mil, o outro teve 90 mil, o outro teve 89 mil, o outro teve 70 mil, e aí vai. Até que vai chegar num ponto que alguém aqui vai ter 49 mil votos e não vai conseguir sentar numa cadeira. Porque a hora que bater 50 mil votos, agora quem vai puxar é ela. Agora ela vai trazer os amiguinhos. Entendeu? E aí ela vai trazer os caras que tiveram maior votação dentro do partido. E às vezes o cara que teve maior votação teve 27 mil. É ele que vai subir. Porque ele sobe na cauda do cometa dela. E isso vai fazer com que candidatos de grande representatividade, vamos supor, um candidato que teve aí, aconteceu esse tipo de distorção agora aqui na Assembleia Legislativa, o candidato teve 60, o candidato teve 45 mil votos, ele perde a cadeira dele para um que teve 21. Entendeu? Porque você vai pegar todo o nível dela e vai dividir pelo número de cadeiras. E vai chegar à conclusão que esse candidato tem condições de distribuir 50 mil votos para 40, 50 pessoas. Resultado, todo mundo que tiver abaixo, o cara pode ter tido 49.992 votos. Ele não entra. Ele não entra porque ela tem condições de dar 50 mil para algum candidato. Aí puxa esse candidato. E ele fica abaixo. Eu não sei direito como isso vai se resolver. Porque muita gente já começou a perceber que se ele se filiar a um partido nanico, agora vai ter a cláusula de barreira, vários desses partidos nanicos eles vão desaparecer, mas se o cara se filiar a um partido que seja de menor porte, mesmo que não seja nanico, que seja um partido de menor porte, ele tem mais chance de se eleger do que se ele for para um partido grande. Exatamente. E isso se percebe claramente. Agora, uma outra possibilidade, algo que está para acontecer, que talvez seja votado, ninguém sabe se vai ser distrital, misto, como que vai ser, seria uma votação distrital. A votação distrital, o Superior Tribunal Eleitoral, ele pega todo o país e divide o país em distritos, praticamente com o mesmo número de eleitores dentro de cada distrito. Cada partido lança um candidato para lutar. Às vezes o candidato não tem. O partido não tem um candidato para aquele distrito. Não tem, problema seu. Reza para aparecer um que vá lá se filie. Né? No geral, cada partido lança um candidato para aquele distrito. Eu moro num distrito, eu comprovo que eu vivi a vida inteira num distrito. Isso vale para bairros, para região, né? O distrito é mais que um bairro, viu? Distrito em São Paulo, às vezes ele chega a pegar, em São Paulo, a divisão distrital, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, ela pega 5, 6 bairros. Não, isso eu sei Até porque mais. Onde eu moro são 43 bairros no meu distrito. Dentro do seu distrito. Dentro do meu distrito. E o meu ainda é um subdistrito. É. Porque ele pertence a um distrito, é um subdistrito com 43 bairros. Por aí você vê. Né? E aí o que vai acontecer? O distrito é uma área muito grande. Aí eu pegaria Débora, você sairia candidata pelo seu distrito. Pelos 43. E aí você vai fazer propaganda dentro desses 43 bairros. E a pessoa que vai votar, ela vai votar nos candidatos do distrito. Isso daí tem algumas vantagens. Eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Eu também acho. Eu acho bem interessante. Primeiro, diminui o custo de campanha de maneira bizarra. Porque o cara não vai mais atacar São Paulo inteiro, não vai atacar o interior, a Lua, outra galáxia, porque não vale a pena. A campanha dele vai ficar restrita dentro daquele distrito.
Canal de informação com Naves Ferraz. Esse vídeo, o tema é Fake News, Robôs e Efeito Manada, gravada em 26/8/2018, tá? Eu já havia colocado esse vídeo em agosto, mas eu achei ainda necessário retomar esse assunto porque ainda se tem fake news, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas situações, ok? Boa tarde, meus amigos. Fake news, robôs, qual a influência deles nessas eleições? Os fake news são aquelas notícias mentirosas que inundam nossa vida, nossos WhatsApps, nossas redes sociais todas, nossos e-mails, e até de boca em boca a gente ouve muito falar. Os robôs impulsionam essas notícias mentirosas e declaram apoio a certos candidatos, a certas condutas, a certas posturas que não queríamos mais ver. Elas são expressões de um fanatismo mais baixo existente em nossa sociedade. É um efeito psicológico chamado efeito manada. Nós temos a necessidade de ver outras pessoas pensando como nós. Então criamos não nós, mas quem usa esse tipo de coisa? Criamos aparelhos para impulsionar notícias falsas ou impulsionar um falso apoio a certos candidatos, a certas posturas, e fazemos mais pessoas aderirem a essa causa, já que ninguém gosta de ficar isolado em sua posição. Mas qual seria a necessária solução para isso? Tanto das fake news como dos robôs. E qual seria a real influência nessas eleições? Pois bem, a real influência é muito grande, visto que não temos nós, enquanto humanidade, enquanto pessoas, enquanto conjunto de cidadãos, não temos os aparatos necessários para solucionar esse problema, seja das fake news, seja dos robôs, seja dos efeitos manada. E não temos por quê? Porque falta-nos uma certa participação ativa, uma certa cidadania ativa, aquele estudo, aquela leitura, aquele acompanhamento de vários jornais, noticiários, para saber se aquilo que está sendo veiculado é de fato verdade ou é mentira. Para sabermos se aquelas posturas tão apoiadas recebem efetivamente esses apoios. Às vezes nós recebemos informações extremamente manipuladas, extremamente parciais, e não percebemos isso. Então a única solução para esse problema, que pode vir a afetar as eleições e se tornar um grande prejuízo para toda a democracia, se tornar um grande obstáculo para o desenvolvimento democrático, é a participação ativa, é a cidadania ativa. Leiam, estudem, procurem, pesquisem a realidade para saber o que de fato é notícia, o que de fato é verdade e o que é mentira. Assine, compartilhe, comente este canal. Nós estamos aqui buscando crescimento e maior emancipação para fazer com que a cidadania ativa emerja em cada um de nós. Vamos para uma agenda cultural, tá? Apenas dicas. O Fantasma da Ópera continua no Teatro Renault até dia 23 de dezembro, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 411. E aproveita porque acho que abaixou para metade do preço, tá? Teatro Municipal tem vários eventos, os ESPs, todos os SESCs, a Unibis, né? Entrem no site, verifiquem o que tem, inclusive tem agora um pouquinho coisas de Natal, né? No final de ano para vocês levarem as crianças, e em janeiro ainda tem algumas coisinhas para se assistir nas férias, tá ok?
No dia 8 de dezembro agora, foi o evento na Gibes Beers, no Embu das Artes, com as bandas Reptiles, Mamalúcio, Next Station e Anos Dourados, tá? Então nós vamos mostrar uns pedacinhos aí dessas bandas, que são as bandas do Lúcio, né? E foi legal, né, Lúcio? Super legal e bem provável que vai ter uma nova edição agora no final de janeiro. Mas depois a data a gente passa para vocês aí. Uma percebência um pouco maior, a gente divulga no canal para vocês aí. Tá legal. E você falou que o lugar é super gostoso, né? Sim, bacaninha. É gostoso, fica logo na entrada do Embu, né? É um lugar super aconchegante, pode família, pode criança, tem espaço kids lá, um lugar muito legal, uma decoração muito bem feitinha, lá vale realmente a pena ver aí. Ah, legal. Então, ó, no próximo eu vou ver se eu vou, né? No final de janeiro, tá? Dá uma olhada aí nos pedacinhos das músicas aí. Um beijo para todos da banda, né? Para todos que eu conheço, tá bom? No próximo programa nós daremos continuidade ao Ego, né? E teremos como convidado especial Daniel Huberti. E encerrando com a música Paradise de Coldplay. Vamos deixar aí 25 segundos e aí vocês cliquem aí no link. Também acho que todo mundo conhece essa música, né? Paradise de Coldplay, tá bom? Então, até o próximo programa. Um grande beijo para vocês e bom final de semana.